Prezados alunos, eu sou o professor Flávio Monteiro de Barros, coordenador do curso FMB, e hoje eu vou falar rapidamente aqui sobre o crime de tráfico de pessoas. A Lei 13.344, de 6 de outubro de 2016, introduziu no Código Penal o artigo 149-A, que define o tráfico de pessoas. O Brasil é signatário do Protocolo de Palermo, que manda os países signatários combaterem o tráfico de pessoas. Então, esta lei veio, na verdade, então, para dar cumprimento a este Protocolo de Palermo. O tráfico de pessoas já era, na verdade, incriminado no Brasil nos artigos 231 e 231-A do Código Penal. Entretanto, só se incriminava o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Ao passo que a nova lei, agora no artigo 149-A, amplia as hipóteses de punição. Quer dizer, além de se punir o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, há ainda punição ao tráfico de pessoas que visa outros fins. Então, na verdade, não houve propriamente uma revogação dos artigos 231 e 231-A, e sim uma substituição, porque o fato continua sendo crime. O tráfico de pessoas para fim de exploração sexual continua sendo crime. Em vez de ser crime dos artigos 231 ou 231-A, agora é crime do artigo 149-A do Código Penal. Bom, então, os artigos 231 e 231-A foram revogados expressamente, mas, na verdade, o fato que eles incriminavam continua sendo crime. Quando isso ocorre, fala-se em princípio da continuidade normativa, que é quando uma norma revoga a outra, mas o fato continua sendo crime. É o que ocorreu, o fato continua sendo crime, mas agora no artigo 249-A do Código Penal. Vou ler o artigo para vocês, de tráfico de pessoas. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com o fim de... Então percebam que aqui vem a finalidade, várias finalidades. Pode ser com o fim de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, ou então submetê-la a trabalho em condições análogas a de escravo, ou ainda submetê-la a qualquer tipo de servidão, ou a adoção ilegal, ou a exploração sexual. Percebam que até então o tráfico de pessoas só era crime se visasse a exploração sexual. Agora não, agora temos outros fins, como remoção de órgãos, trabalhos similares ao de escravo, adoção ilegal, servidão, em suma, ampliou. A pena, que é muito branda, né? A pena é de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Então, uma pena muito branda. E lembrando que o tráfico de pessoas não é crime hediondo. Então, a lei esqueceu de incluir o tráfico de pessoas no rol dos crimes hediondos. Percebam que o tráfico de pessoas não exige mais que a vítima seja deslocada de um local para outro. Porque nos artigos 231 e 231-A, que foram revogados, tinha o tráfico internacional, quando a vítima era deslocada para fora do território nacional, e tinha o tráfico interno, quando se deslocava a vítima aqui internamente dentro do país. Na nova redação não se exige mais que a vítima seja deslocada de um local para outro. É possível ela ser vítima mesmo sem ser deslocada. O sujeito ativo é um crime comum porque pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo também, qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, pode ser vítima deste crime, inclusive crianças e pessoas com deficiência mental. Tá? E, aliás, se atingir criança ou pessoa com deficiência, seja deficiência física ou deficiência mental, a pena ainda aumenta, tá? Tem um aumento de 1/3 até a metade, tá? Bom, o crime de tráfico de pessoas, ele exige que haja violência física ou grave ameaça, ou fraude, ou coação, ou ainda que haja algum abuso. Então, nesse aspecto, me parece que a lei falhou, porque não haveria necessidade,
para o crime se configurar de violência, grave ameaça, coação, fraude ou abuso. Mas a lei incluiu isso, de modo que dificulta a punição. Tá? Além do dolo, né, existe ainda o fim específico, que é o que se chama de dolo específico ou dolo com intenção ulterior. Quer dizer, a finalidade tem que ser remover órgãos, ou exploração sexual, ou adoção ilegal, ou servidão, ou então submeter a pessoa a condição análoga à de escravo. O crime é formal, consuma-se com a conduta, independentemente do resultado, isto é, ainda que o fim visado não seja atingido, o crime estará consumado. Tá? Bom, a pena tem uma redução de pena, o 149A, parágrafo 2º, diz que a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Então, exige 2 requisitos para ter essa redução de 1 a 2/3. Agente primário que não integra uma organização criminosa. Muito bem, esta lei de tráfico de pessoas, ela ainda incluiu no Código de Processo Penal o artigo 13A. O que diz esse artigo 13A? É a questão de requisição de dados e informações cadastrais das vítimas e dos suspeitos de tráfico de pessoas. Então, para requisitar informações sobre a vítima ou sobre suspeitos de envolvimento nesse crime de tráfico de pessoas. Então, para essas informações não é preciso ordem judicial. A própria autoridade policial ou o Ministério Público tem poder para requisitar perante qualquer órgão público ou perante empresas privadas informações sobre cadastros da vítima ou cadastros de suspeitos. Tá? Então, quer requisitar, por exemplo, quer informação se a pessoa ficou hospedada ou não naquele hotel, quer informação sobre a conta telefônica daquela pessoa suspeita. Então, para esse tipo de informação de cadastro, não é preciso ordem judicial. A própria autoridade policial ou o Ministério Público podem requisitar diretamente. Essa lei ainda incluiu o artigo 13B no Código de Processo Penal. Esse artigo é bem interessante, que é requisição de sinais e outros meios que permitem a localização da vítima. Então, geralmente está ligado à telefonia, né? Então quer saber uma requisição para que através do sinal, por exemplo, sinal de um celular, por exemplo, se localize a vítima. Sinal de um GPS, se localize a vítima. Então tem essa questão de requisição de sinais que possam chegar até a vítima ou chegar até o suspeito. Então, requisição de sinais ou outros meios técnicos que possam levar a vítima ou ao suspeito. Bom, o que tem aqui? Em princípio, para requisitar isso, é preciso que a autoridade policial ou o Ministério Público peçam para o juiz. Tá? A partir do momento que formulou esse pedido para o juiz, tem 2 consequências. Primeiro, o inquérito policial tem que ser instaurado em até 72 horas. Então, tornou obrigatório aqui a instauração do inquérito em até 72 horas. E segundo, o juiz tem que decidir em até 12 horas. Quando o Ministério Público pediu lá uma ordem judicial para o juiz mandar a empresa telefônica fornecer o sinal para poder identificar a vítima ou o suspeito. O juiz tem que decidir em 12 horas. E se o juiz não decidir em 12 horas, o que acontece? Daí diz a lei, se o juiz não decidir em 12 horas, a própria autoridade policial ou o Ministério Público, que formulou o pedido ao juiz, podem requisitar diretamente para a empresa responsável aí pelo sinal. Então, quer dizer, se o juiz não decidir, daí não precisa mais de ordem judicial. A própria autoridade policial ou então o Ministério Público, em suma, a autoridade que havia requerido ao juiz, pode requisitar diretamente e comunica ao juiz. O juiz vai ser apenas comunicado. Com certeza surgirá uma corrente para dizer que esse artigo é inconstitucional, que esse artigo viola o sigilo, que viola o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Me parece que não há inconstitucionalidade nenhuma do fato do delegado ou do Ministério Público requisitar diretamente, porque não está violando o sigilo de comunicação. Vejam só, está simplesmente querendo saber o sinal para localizar.
Não está querendo saber o que é que estão conversando. Porque é claro que para quebrar sigilo conversa telefônica, para ter acesso a uma conversa telefônica, é claro que é preciso ordem do juiz criminal competente. Mas aqui não é... Ninguém está pedindo para ter acesso ao conteúdo de uma conversa telefônica. Simplesmente está pedindo o sinal que possa chegar até a vítima ou o suspeito. Então me parece que isso não está sob cláusula de reserva de jurisdição. A Constituição não coloca essa matéria sob reserva de jurisdição. Ademais, estamos diante de um estado de necessidade, porque a vítima está em perigo. Então é preciso sinal para localizar a vítima, para salvá-la. Então vamos danificar um bem jurídico, que seria esse sigilo, para preservar um bem jurídico maior, que seria a liberdade e às vezes até a vítima até a vida da vítima. E por fim, esta lei também modificou o artigo 83, inciso 5º do Código Penal. O 83, inciso 5º, cuida do livramento condicional. Muito bem, o livramento condicional, em alguns crimes, só pode ser obtido após cumprir mais de 2/3 da pena. Quais são esses crimes que, para obter livramento, tem que cumprir mais de 2/3 da pena? Crime hediondo, tortura, tráfico de entorpecente, terrorismo e agora tem mais um. Sabe qual é? Tráfico de pessoas. Portanto, quem praticar tráfico de pessoas só vai poder obter livramento após cumprir mais de 2/3 da pena. E, se for reincidente em crimes dessa natureza, isto é, se for reincidente em crime de hediondo, tortura, tráfico de entorpecente, terrorismo ou tráfico de pessoas, não poderá obter o livramento condicional. É isso aí, prezados alunos. Um forte abraço, bons estudos.